Estamos aqui em mais um podcast da Ampeia, trazendo convidados especiais da área de engenharia. O nosso tema de hoje abordará a engenharia e a sustentabilidade. Como que a engenharia aborda os assuntos e aspectos ambientais. Sou Elaine, diretora da Ampeia, e comigo também a Amanda, diretora da Ampeia. Meu nome é Amanda, sou diretora da Ampeia, e a Ampeia é uma associação médio-paraupebana dos profissionais de engenharia. É uma associação sem fins lucrativos que vem com o intuito de ajudar os profissionais de engenharia com palestras, cursos, eventos que venham trazer os profissionais para conhecer mais sobre as áreas, se conhecer e fazer network. E agora a gente vai estar aqui num bate-papo apresentando, né, o Alan e a Anne. Isso. A Anne é Anne L. Pereira Fonseca, ela é arquiteta e urbanista. E o Alan Jeffter, ele é engenheiro civil. Nós vamos conversar hoje. Primeiramente, Anne, muito obrigada. Alan, muito obrigada pela presença de vocês aqui. E queria começar o seguinte, Anne, conta um pouquinho de você, sua profissão, onde você trabalha, a sua atuação na área de engenharia, arquitetura, urbanismo. Bom, eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Recentemente eu terminei uma especialização em geoprocessamento, que foi uma necessidade que eu fui encontrando, né, conforme eu fui trabalhando, onde eu trabalho hoje, que é a Prefeitura de Betim. Hoje eu trabalho desde 2017 na divisão de planejamento urbano, antiga divisão de políticas urbanas, hoje dentro da Secretaria de Ordenamento Territorial e Habitação. Desde então, né, eu tenho trabalhado com análise de parcelamento solo, trabalho com as revisões do plano diretor, que aconteceram desde então, de 2017 até 2024, as revisões da legislação urbanística, né, lá na sorte é tudo que envolve a legislação urbana, né, a regulação urbana também. E todos esses assuntos, eu sempre trabalhei com a produção de mapa, de apresentações, né? E é isso, sobre a minha trajetória. Eu sou de Jequitinhonha, né? Eu vim para Betim com os meus pais, trazida pelos meus pais também, que vieram para cá, e a minha irmã, para a gente estudar. E desde então, a gente não parou, né, de estudar. Para a gente é fundamental buscar o conhecimento. Minha mãe é professora, aposentada agora, mas de professora de língua portuguesa no estado. Sempre lecionou para escola pública. Isso foi de grande aprendizado para mim, assim, né? Eu acho que a gente sempre tem ganho, né? Sim. Quando a gente aprende algo novo, quando a gente está disposto, né, a ver, a aprender. A vida é um aprendizado, né? Eu falo que muitas vezes a gente faz faculdade e eu pelo menos tinha aquele sonho, aquela ideia que eu ia ser super mega profissional, porque eu faço faculdade. E, na verdade, a gente estuda, sai da faculdade, eu digo que a gente sai até um pouco cru, mas é o dia a dia, o trabalho da gente, é pegar mesmo para fazer. Eu, pelo menos, na engenharia, né? Eu formei em 99. Quando eu comecei os meus primeiros trabalhos, eu falei assim, gente, eu não sei de nada, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, o dia a dia que a gente aprende, e hoje a gente pega qualquer trabalho, é um desafio, mas a gente consegue desenvolver, né? Então, é muito interessante. Demais. E tem quantos anos você está aqui em Betim? Desde 2001, foi quando a gente mudou. E aí eu estudei em escola pública também, estudei no Engá, estudei na Afonso Pena. Minha mãe deu aula na Afonso Pena, eu tive aula com ela. Aí eu fui para a faculdade, fiz cursinho pré-vestibular, fui para a faculdade na UFMG. Fiz Ciências Sem Fronteiras, fiz 1 ano de intercâmbio em Roma, né, uma graduação sanduíche, uma experiência assim
impressionante que eu jamais imaginei que eu viveria, né? Tipo, sair de Jequitinhonha e parar lá no Vaticano. Olha. Pois é. E aí tem dessas coisas, Era um né? sonho ou assim apareceu? Não, apareceu completamente. Jamais pensei que seria possível isso, porque a gente, assim, sempre batalhou muito, assim, né? De ir fazer por onde, né? Aquela história, não tirar nota boa, mas não faz mais sua obrigação, né? Tipo assim, né? Era sempre uma coisa assim, vou lutar, vou conseguir. E aí tinha essa coisa do intercâmbio dentro da universidade, que era, se você tirar notas boas, a chance de você ter uma bolsa, né, de intercâmbio é muito maior. Então, tudo isso era um vislumbre, né, mas não era, meu sonho era viver em Roma um ano, nunca tive essa pretensão. E, de fato, surgiu mesmo com Ciências Sem Fronteiras, que é um programa, né, de intercâmbio da União. Interessante. E você, Alan? Conta aí sua história, sua vida profissional, de onde, né, você veio. Conta um pouquinho aí pra gente. Eu me chamo Alan Jefter, eu sou de profissão hoje, eu sou engenheiro civil, atuo hoje na parte de obras de infraestrutura, questão de terraplanagem, essas coisas assim, mais profundamente. Mas a gente tem alguns outros ramos de negócio. Então, minha família vem do ramo de transporte, mais especificamente a minha mãe, ela já vem questão de empresarial do transporte, mas ela já formada em várias outras funções. Assim, pensa na super mulher. Certo. Saiu lá do interior do Nordeste, bem do lado do interior, veio para cá, ela tem 3 formações, se não me engano. Ela é formada em fisioterapeuta, ela é advogada e tem uma pós-graduação em questão de tributação. Ou seja, ele arranca lá do interior do Nordeste, vem para cá, consegue vencer na vida. O lado do meu pai também, que assim, nem formou ensino fundamental e finalizou a vida dele, meu pai biológico, já importando caminhões de fora. Então, assim, eu tenho assim, eu tenho comigo que eu não tenho exemplo fraco na minha vida. Entendi. Sabe? Então, assim, com os dois vencer sem condição nenhuma, eu pelo menos preciso ser melhor que eles, porque eles começaram do nada. E eu tenho assim, uma base assim, surreal perto do que eles vivenciaram. Você já veio com uma base, né? Isso me incomoda muito, porque assim, tem alguma barreira, algum bloqueio, eu tenho que assim, sempre tentar desenrolar isso aí, entendeu? Porque eu não aceito ser menos do que eles foram, ser menos do que eles venceram. Você coloca isso como uma obrigação para você? Não uma obrigação na questão de peso, mas é mais orgulho, sabe? Entendi. Eu tenho muito orgulho dos meus pais, do que eles foram. O meu padrasto é uma pessoa assim, espetacular. O cara ele é médico conceituado, sabe? Então, assim, eu não tenho exemplo fraco. Não posso ser fraco em situações assim, sabe? Então, eu procuro sempre assim, estar entendendo, me aperfeiçoando. E por formação, sou engenheiro civil, hoje eu faço uma pós de gestão de negócio pelas empresas que eu estou envolvido. Que acaba que, assim, quanto mais, eu entendo o seguinte, quanto mais responsabilidade é nos dado e o grau de dificuldade vai aumentando, a gente tem que ser um pouquinho organizado e pelo menos, assim, o mínimo de organização tem que acontecer e um pouco de tentar, assim, se aperfeiçoar. Porque, igual você falou, Elaine, quem está na faculdade tem uma visão totalmente diferente. Tá? E a Amanda, hoje professora, fica vislumbrando. Assim, eu tenho uma visão de faculdade que a faculdade ela te ensina a procurar respostas para quem for realmente um aluno que está assim, entendendo o que é a faculdade. Por quê? Você sai cru demais. Você falou assim, um pouco, mas você sai muito cru. Muito cru. Se você tiver um pouquinho de sagacidade, de chegar lá e um pouco, pelo menos um pouquinho de humildade, que eu pelo menos acho que na nossa área em si, eu posso estar errado, mas nossa área de engenheiros, creio que todos aqui são engenheiros, né? Não? Arquiteta, perdão, né? Tá tudo bem, mas eu tenho até amigos que são engenheiros. Você tem até amigo, entendi. Mas eu falo assim, na nossa área existe questão muito de vaidade de pedir ajuda. Tem muito na isso. Nossa também. Muito, tem muito. Agora eu acho uma bobagem assim, isso é surreal, porque tem casos
que o engenheiro, ele acha que ele é o bom, e eu já vi, vamos assim, um servente, um colaborador ali, servente, ter a solução e o cara não querer escutar, que ele é o foda ali, ele é o engenheiro bom, e o rapaz já vivenciou aquela situação, ele já resolveu várias vezes, mas não teve... Você tá doido. Nós saímos Então, com a teoria. Sai com a teoria. Sai muito assim, e mais ou menos também, né? Tem uns alunos que saem assim, nem ela, né? Mas eu entendo que seja assim. Eu acho que o mais importante de tudo, nessa questão de formação, é você saber conversar, saber entrar num lugar, ser educado a ponto do pessoal te receber, entendeu? Sim. Porque assim você vai criando laços. O mundo gira. Uma hora você vai ser grosseiro com uma pessoa aqui, mas daqui a pouco você vai precisar dela. Né? E essa importância, a gente estava falando aqui antes de você chegar, com o rapaz ali, eu falei assim, eu conheço vocês. Aí eu falei assim, da minha mãe. Falei, você é filho de quem? Olha que coincidência. Essa do Lingá. No Josefina, né? Eu também. A Amanda também. Eu também no Josefina ali. Você chegou no Afonso Pena, pra você ver. O pequeno de bairro, bicho. Eu trabalhei com o Alan. Quando eu fui fazer entrevista na empresa, eu olhei pra ele e falei, gente, eu conheço esse menino de algum lugar. Aí os dias foram passando, estudando na mesma escola. Eu era da sala do irmão dele. E pra você ver, e ela morou durante alguns anos, algumas ruas acima de onde eu morei. Que legal. Deve você ver, o mundo dá muita volta, né? Isso é muito interessante. Por exemplo, eu já trabalhei em consultoria, trabalhei na prefeitura, conheci a Anne na prefeitura, depois eu fui para a empresa, né, do Grupo Getop, conheci a Amanda, conheci você, aí fizemos um trabalho, né, juntos do plano de Mata Atlântica. Então, assim, a gente está sempre se conectando. E a engenharia, a arquitetura, o urbanismo, hoje ela tem um poder tão grande, porque nós estamos aqui para solucionar problemas. A engenharia, a arquitetura é isso. Solucionar problemas. E com o tempo passando, né? Por exemplo, eu formei em 99. Então, não existia o curso de meio ambiente. Aí eu fiz engenharia civil, depois fiz mais um ano de engenharia sanitária e o meio ambiente estava começando. Eu nem ouvia falar muito sobre sustentabilidade. Era licença ambiental. Aí saí da faculdade, entrei na FEMI, que era a Fundação Hospitalar, eu tinha que fazer as licenças ambientais dos hospitais da rede da Fundação Hospitalar, né? Os hospitais públicos. Eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia, porque eu saí da faculdade com os conceitos. O que é meio ambiente? O que é o planeta? Né? Antigamente a gente saía com aquela ideia, né, de cuidar dos animais, a gente pensava, né, no mar. Gente, e o meio ambiente, a sustentabilidade já começa dentro da nossa casa. A gente fala de sustentabilidade dentro da nossa casa, na sua família, com seus filhos, com seus pais, numa festa, num churrasco, até grandes empreendimentos. Então, isso que vocês estão abordando a gente começou lá de pequeno, uma vez nos encontramos na vida, resolvemos fazer engenharia, arquitetura, urbanismo, né? E estamos aqui com várias experiências no privado, experiências no público, né? E a gente aqui tem grandes experiências para compartilhar, né, com quem está nos assistindo, principalmente estudantes, né? Quantos estudantes não devem estar pensando ou querendo largar a profissão, né? Esse negócio esse curso não está dando certo. Acredito que vocês, não sei, eu também já tive vontade, que eu queria ser psicóloga, mas graças a Deus não fui. Né? Então, assim, para mostrar para eles também, para quem está nos assistindo, os que já são profissionais da área, né? Muitas vezes aqueles que formaram e não estão atuando por algum motivo. E para os estudantes também, né? Para eles se engajarem aí com a gente, aprender, né?
e ver que, gente, aqui, nós 4 aqui, eu tenho certeza que tudo isso foi muito difícil, né? Chegar onde a gente está hoje, com vários, às vezes até preconceitos, dificuldades, né? Às vezes você no trabalho te deram um trabalho, um projeto para você desenvolver, e você não sabia nem por onde começar. A questão de perguntar, eu sou muito do perguntar. Eu não gosto de ficar com dúvida. Se eu não sei, eu pergunto. Porque eu prefiro perguntar do que errar. Mas errar é certo. Está tudo bem, a gente erra, vai lá e conserta. Até porque a engenharia, né, essa ciência está aqui para poder solucionar problemas, né? E o nosso tema é isso. Como que a gente trabalha na engenharia, nos projetos, já pensando no meio ambiente, uma forma de não impactar o meio ambiente, né? Então, é interessante esse início nosso do bate-papo, conhecer, né? Por exemplo, você já atingiu seus objetivos, Anne, na sua profissão? Você já atingiu, você ainda pretende ir mais além? Com certeza, pretendo ir mais além. Lógico que eu queria aposentar, né? Mas... Que isso? Eu também, tá? Eu também. Queria estar aposentada e viver de hobby e projetos que eu gostaria, mas sim... Viver da ainda arte. Viver da arte. Eu tenho vontade de fazer um mestrado ainda. Já tentei algumas vezes, mas eu acho que tem grandes dificuldades, sim. Talvez não tão grandes, mas elas são muito simbólicas para quem é trabalhador, né? Porque... pelo menos as universidades que eu tentei, elas demandam uma presença, assim, e leitura que você não pode trabalhar, né? Você tem que dedicar. É muita de dedicação 100%. e as aulas são de tarde e de manhã, né? Só se o autônomo talvez consiga, mas assim, com muita dificuldade, trabalhando de noite, né? Para se sustentar, né? Então, eu vejo isso, assim, eu tenho uma grande crítica as universidades nesse sentido, né? Hoje em dia, alguns cursos eles chamam de mestrado profissional, né? Que eu acho que é uma modalidade que permite que o estudante, né, tenha uma vida como trabalhador e eu também não consegui passar nas provas, né? Então, tem isso também. Então, trabalhando e estudando, acho que estudando mestrado, né? E também galgando futuramente um doutorado, acho que eu tenho muita dificuldade, até hoje não consegui. Consegui fazer a pós-graduação online, né? Eu fiz pela PUC, de geoprocessamento, excelente, mas nem sei se podia falar nome de instituição, não, mas pode. Já saiu. Mas foi excelente e funcionou porque era online, porque daqui de Betim, que universidade que eu vou fazer, né, de especialização, a especialização que eu queria, né, o mestrado que eu queria fazer. Então, assim, tem essas dificuldades da vida cotidiana, de estar trabalhando presencialmente em Betim, né, e querendo esse outro lado, né, da academia. Eu sou casada com uma pessoa que estuda há 50 anos já, praticamente, não, 12 anos. O Lucas, meu marido. Beijo, Lucas. Isso, pode mandar recado aí para a família, viu? Eu admiro demais, porque ele lê, estuda, assim, e trabalha. Ele tem dado conta, né, na verdade, no início ele tinha bolsa na faculdade, né, e no mestrado, fez mestrado em Sociologia, e agora o doutorado dele também está sendo em Sociologia. E, assim, isso, ver ele, né, ter essa perspectiva de uma pessoa que está estudando ainda... Você vê isso todo dia, né? Isso me dá uma esperança, assim, sabe? E querer motiva, fazer. Né? Mas, assim, por enquanto, não dei conta ainda de fazer isso. Dei conta recentemente, há um mês, terminei a pós-graduação. E agora é lutar para conseguir aí esse mestrado, continuar estudando. É interessante isso que a Anne falou. Quando vai falar é para lá, né? Eu queria que você entendesse uma coisa. Perdão, Anne. Você é aluno, tá? Porque muitas vezes eu não sei se vocês aqui passaram por isso, mas tem uma mistificação quando está estudando.
sobre uma diferença entre ser federal e particular. Isso existe, assim, pelo menos eu vivenciei isso, assim, é absurdo a diferença. Escutem isso aqui. Já escutei de 2 pessoas muito grandes, com empresas muito grandes, falando o seguinte: eu não contrato a instituição também, quem é formado na UFMG. Não é preconceito por ser assim, a UFMG em si, mas é porque é o que a Anne falou. Não tem tempo da pessoa ganhar experiência, de vivenciar, não tem tempo, porque a universidade em si, ela obriga a pessoa a ficar ali Só dentro, ali, obrigada a ficar o tempo inteiro estudando, e não dá a oportunidade dela aplicar a teoria em si. Então, tire isso da cabeça. Se você está numa particular ou se você está numa federal, é uma universidade que vai formar você como um bom profissional, são suas experiências, são suas conectividades. Beleza? Entenda isso. Eu demorei um pouquinho para entender, aprendi na marra como deveria ser isso. Acabou que o nível de TDAH deu uma aumentada, eu não falei. Sou formado em engenharia civil, hoje eu faço USP. Era um sonho da minha vida fazer essa formação. É um espetáculo, que eu gosto também de estudar, gosto. Minha esposa, ela até me chama a atenção, muito obrigado, que agora eu vou ter que dar um beijo para ela, porque senão ela vai perguntar, beijo, amor, te amo. Mas assim, aí eu encontrei essa solução de tentar, pelo menos assim, ser o híbrido, na verdade, nessa modalidade, que é o que dá o suspiro, porque a gente consegue trabalhar, consegue viver, consegue aplicar o que está sendo ensinado no serviço, entendeu? Tem muito disso mesmo, da pessoa ficar assim, querendo vivenciar aquela situação, mas infelizmente, se não tiver uma condição financeira muito boa, atrapalha a formação em si, entendeu? Realmente tem essa situação, né? É verdade. Eu, por exemplo, estudei na Federal. Então, saía de Betim, ia para Belo Horizonte, era no centro a escola de engenharia, tinha no campus. Eu ficava o dia inteiro na faculdade. Chegava, saía 4h30, 5 horas da manhã e chegava 8 horas da noite. E acabou que os meus estágios foram dentro da faculdade. Era laboratório de solo, era algum laboratório lá dentro, acompanhando um professor, metodologias de aulas, né? E tive que esperar formar. Fiquei 8 meses esperando uma oportunidade para ingressar no mercado. E forma. Você entrou lá, formou engenheiro civil. Tenta arrumar um emprego sem experiência. Já é difícil, já é muito difícil já tentar ser o profissional, assim, tendo experiência, o profissional em si, assim, o engenheiro, tenta sem a experiência. Tinha, algum momento atrás, falaram assim, sobre a dificuldade de ingressar na carreira e tudo. Entendam também uma coisa, o convívio com as pessoas, como você lida com as pessoas, vale muito mais do que o que você pensa, tá? No meu ensino médio, um professor que eu assim, admirava demais, muito inteligente, professor de física, uma vez eu falei com ele assim, um professor queria ser igual você, assim, ó, entender muito de um determinado assunto. Aí ele falou assim, não queira isso não, queira estar ali mais ou menos no meio termo, sem entender o que a pessoa que entende muito sabe, você conversa com ela para você transmitir para a pessoa que não sabe o que aquela pessoa está querendo dizer. Porque em experiências profissionais, no dia a dia, não adianta você ser excelente no que você faz e você ser assim, ranzinza, ninguém te suporta. O processo não anda. Esqueça isso também. Então, assim, trate as pessoas bem. É o que vai rodar ali a engrenagem, entendeu? Então, assim, tenta, se você for assim, muito inteligente, pelo menos passe, mas passe assim com educação, né? Com que a pessoa entenda, porque também tem chefe que chega assim, você tem que fazer isso aqui e se vira. Claro que tem gente que funciona dessa maneira, mas tem muita gente que não, entendeu? Então, assim, o ideal entendam isso também.
de você saber conviver com o ser humano, porque é difícil, viu? É difícil. Ainda mais na nossa área, né? Nossa Senhora. A gente que lida assim, diretamente na obra, né? Dia a dia com os funcionários. Eu falo assim, que o funcionário, para ele trabalhar satisfeito, né, motivado, ele tem que ser bem tratado. E a gente, na hora de a gente tratar o funcionário, a gente tem que pensar também que a gente também um dia já foi um funcionário, entendeu? A gente se colocar no lugar dele. Porque eu já passei experiências como funcionária que eu não quero que o meu funcionário sinta as experiências que eu passei. Então, eu falo assim, que a gente tem que saber ser um gestor mesmo, né? Se colocar no lugar do outro. E uma equipe motivada, gente, é assim, sensacional. Sensacional. É igual o Alan tá falando, a engrenagem, ela roda, ela anda, entendeu? Eu tenho um tio que ele trabalha em montagem de máquina, de equipamento. E falou comigo assim, filho, encarregado não quer saber não, quer arrancar seu couro ali, não tô nem aí. Falei com ele assim, tio, ele perguntou como é que funcionava na empresa. Falei com ele assim, tio, a gente vai ter um determinado limite ali, porque se eu arrancar o couro desse pessoal hoje, na segunda-feira, ele tem a semana inteira para trabalhar. E como é que faz na terça? Ninguém trabalha, ainda mais que com serviços braçais, carregando cimento, dando um exemplo assim. Então, se você chegar realmente, você tem que ter até esse feeling de até onde você consegue ir, que é ver uma coca no final do dia. Os meninos, faz uma diferença. Os meninos aqui, vocês estão de parabéns demais. Ficou show o serviço seu, ficou melhor do que eu estava imaginando. Isso abre um sorriso. No outro dia o pessoal está assim, e aí é uma tarefinha para fazer, alguma coisa assim. A pessoa fica motivada. É uma coisa simples. É uma coisa minúscula. É um gesto. Num todo, né? Num todo que você for olhar assim o dia a dia, uma coca, gente. O que é uma coca? Quer ver um exemplo? Tem uma pessoa específica, isso me marcou. Um colaborador, ele trabalhava muitos anos com uma pessoa lá na empresa. Esse colaborador mudou, você vai conhecer ele, é o Zé Maria, a pessoa chama ele de Preto. O apelido, tá, gente? Assim, o apelido dele em obra lá. Ele chegou, apareceu lá, eu falei com ele assim, a última vez que eu tinha visto ele, já tinha uns 2 anos que eu tinha visto ele, que ele tinha ido para um outro setor. Eu bati o olho nele e falei assim, e aí, como é que tá? Resolveu aquela situação sua? Ele encheu o olho d'água. Eu falei, o que foi, senhor? Aí tá assim, trabalhei com uma pessoa que, durante anos, o que eu ajudei essa pessoa, a pessoa não quis nem saber como é que eu estava. Você, a primeira coisa que fez foi resolver a sua situação. Primeira coisa. Ou seja, assim, não precisa nem dar coca, nem nada, é só assim, bom dia, cara. Tratar como ser humano, né? É um ser humano. É um ser humano que está ali. Não é só um funcionário, um número. É uma pessoa que está ali. Ela tem dificuldade, ela tem sentimento, ela tem as coisas dela. E assim, eu falo, gente, que o tratar mesmo, hoje em dia, as empresas elas têm que olhar esse lado. O funcionário não é apenas um número ali, que ele está ali, vai cumprir as horas e pronto, acabou. Porque se você pensar como gestor, você tiver esse tipo de pensamento, a sua empresa não vai para frente, não cresce. Não vai. Eu falo que a engenharia em si, né, as profissões hoje, de um modo geral, e da forma que o mundo está se conectando, pode ver que o nosso dia a dia, ele também é estressante. Porque nós lidamos com várias coisas, vários processos. A gente lida com a parte pessoal, a gente lida com a parte emocional, a gente lida com a parte financeira, a gente lida com prazos, a gente lida com entregas, né? Então, assim, o nosso dia a dia, ele é complicado. E não é só, por exemplo, a engenharia. A gente pode ir até para um hospital, médicos, né? Então, está todo mundo nesse mundo de complexidade, né? E, por exemplo, no nosso tema de hoje, nós temos que alinhar a engenharia, os projetos que você desenvolve, as obras que você trabalha, executa, você tem que entregar, porque ela trabalha com projetos. Você já não vai, analisando projetos. Você já não vai em obra, né?
Não, assim, a gente faz uma vistoria... Vistoria assim, técnica, né? técnica. Isso. Então, olha para É um vocês... ponto muito perigoso, né, nessa sua frase. Então, olha só que interessante, vocês são convidados nas linhas diferentes. Sim. Ela entrega planejamento, né? a empresa privada entrega o projeto, protocola, ela analisa. Muitas vezes você também é pressionado, você também tem prazos para entregar. Tá vendo? Aí você analisa, tem alguma correção para fazer, aí você retorna. Aí quem está esperando a aprovação fica nervoso porque não foi aprovado. Quem está na obra precisa desse projeto aprovado. Olha para vocês verem como que é a linha, né? Está na obra e precisa desse projeto aprovado. E muitas vezes você também precisa de outros setores. Não, demais. Por exemplo, ela está analisando o projeto e já cai ali um sinal, bom, isso aqui, vamos supor, uma terraplanagem. Isso aqui vai afetar um corpo d'água. Isso aqui vai pegar, né, uma área de preservação, supressão de vegetação, enquanto ele, na obra, ele quer colocar a máquina e executar. Se já não tiver não, brincadeira. Geralmente Esse é o dia a dia, né? Ele está lá esperando, você não libera. Não, e assim, é totalmente entendível, isso é um dia a dia, assim, eu estava até falando isso com meus colegas hoje, que o processo ele é tão longo e tão complexo que a gente fica criando mecanismos para as pessoas entenderem como que funciona, assim, porque, né, tem uma lei enorme. Existem leis, tem leis, e não é só a nossa lei urbanística, aí vai ter o Código Florestal, as leis ambientais municipais, a estadual, lei estadual, a federal. Então, assim, a gente tenta fazer um trabalho, assim, mínimo, para as pessoas tentarem entender o todo, por que aquilo é importante, onde que vai passar para a pessoa não chegar lá na frente, não fiz isso, vou ter que voltar atrás, né? E aí, queria até falar que essa semana a gente lançou a Escola da Cidade. Chama Pensar Cidade. Isso, no Instagram. E isso é um dos mecanismos assim, que a gente está tentando, nosso secretário, o Marco Túlio, ele idealizou isso há muito tempo e assim, no dia a dia, né, só agora a gente conseguiu colocar em prática, da gente gravar vídeos, além dos fluxogramas que a gente vem fazendo, explicando, né, visualmente como que é o processo em si, principalmente de aprovação de edificação, aprovação de parcelamento de solo, que é muito longo, EIV, né? E a gente transformou agora em vídeos, né? Vídeos rápidos, explicando a documentação que precisa, o processo, onde que vai. Espetáculo, a pessoa que é o primeiro serviço que ela vai fazer ali de aprovação, nunca fez. É um suporte, exatamente, assim, excelente. O estudante, né? Que a gente, como é que você vai na prefeitura? Não precisa nem ser estudante, não, mas até é o primeiro trabalho que a pessoa vai fazer ali. Já lida nessa área, né? Muitas vezes. Muito top mesmo. Igual, onde que ela acessa? Né? No site da prefeitura. Fala de lá, Betim. naquela lá, eu já aprendi. No site da prefeitura ali, de Betim. No canal do YouTube da Prefeitura de Betim, vocês podem buscar Escola de Planejamento, Pensar Cidades. Já tem alguns vídeos, inclusive eu apareço em um deles. Interessante. E assim, permite ter dúvidas também, né? Mas eu acho que a gente tentou pegar ao máximo as dúvidas que as pessoas já trazem para a gente, os técnicos responsáveis, até os interessados, proprietários, quem quer comprar, né? O que tem que fazer para tirar uma BITS, né? Então lá vai explicando tudo. Muito bacana. Isso é bacana. Mas existe uma frase que eu aprendi na marra também. O óbvio precisa ser dito. E realmente precisa ser dito. E às vezes até desenhado. Né? Exatamente. Às vezes até vídeo, né? Fazer um vídeo aí no caso. Porque tudo tem igual vocês estão falando, tem um processo, né? Para aprovar um projeto, não é só que chegou aquele projeto e ela tem que aprovar, não. É um projeto. Aí desse projeto já abre um leque. Já precisa da Secretaria de Meio Ambiente, precisa da autarquia de trânsito, precisa de um estudo de impacto de vizinhança. Então, assim, vai abrindo um leque que aquilo que a gente achava que era simples. É só aprovar essa folha aqui, esse formato. Eu só quero aprovar. Eu só quero aprovar esse formato aqui, esse parcelamento de solo, né? Você trabalha com parcelamentos
de solo industriais, residenciais, né? Todos os tipos, né? Condomínios. Então, assim, não é só aquele papel, aquele formato que tem que ser aprovado, né? Isso tem uma ART por trás, envolve vocês também, né? Tem uma equipe por trás disso. Ela depende de outras secretarias, de outros órgãos para também emitir os pareceres. Será que, por exemplo, você pode aprovar um sistema viário que chegou lá para você, por exemplo, né? Como que vai aprovar esse sistema viário? Eu preciso de um parecer da Secretaria de Meio Ambiente, né? De um parecer do secretário de Meio Ambiente. Você precisa saber as questões, qual o impacto que isso vai causar na população, porque a sustentabilidade que a gente está conversando hoje não é só o meio ambiente, é o meio ambiente que também afeta a qualidade, que pode afetar a qualidade de vida das pessoas. E tem uma coisa da sustentabilidade que é a gente precisa ter parâmetros, né, para alcançar isso. E aí o que a gente tem hoje é a legalidade. Né? Então, quando a gente pensa em aprovação, EIV, né, licenciamento ambiental, isso tudo tem a ver com a sustentabilidade, com algo que seja sustentável para aquela população, a comunidade que está ali, para o meio ambiente. Né? Então, a gente trazer, nas perguntas tinha assim, o que você acha, né, que pode ser feito em relação, né, para melhorar a questão da sustentabilidade em relação à engenharia? Eu acho que é trazer informação para as pessoas de que aquilo é necessário para a gente entender os parâmetros, como a gente garantir a sustentabilidade se a gente não está na legalidade, sabe? Se a legalidade é o parâmetro, a gente sabe que o curso d'água tem que ter um afastamento de 30 metros para proteger. Então, isso é um parâmetro. A gente precisa de coisa palpável, assim, né, para trazer, e a lei traz isso. Né, muito discretamente, né, muito timidamente, né, mas a gente tem que se apegar a alguma coisa e melhorar essas coisas. Então, eu acho que quanto mais a população souber, né, ter ciência da importância, né, da legislação, porque que ela existe, questionar também, tem coisas que às vezes fazia sentido nos anos 70 e agora não faz mais, né? Igual você estudou, e agora que a gente está falando de sustentabilidade, né? Então, trazer... entender a legislação, mudar a legislação para a nossa realidade para melhor, tem tudo a ver com uma busca do desenvolvimento sustentável, né? Isso. Igual, né, Alan? Você que trabalha aí diretamente nas obras, né? É pegar aquele projeto, aprovar. Muitas vezes, né, fica aí nessa ansiedade, não, o projeto não foi aprovado, a gente precisa começar a obra. A gente sabe disso, porque, igual a gente falou aqui, tudo envolve. É o emocional do proprietário, às vezes você já está pagando o aluguel de máquinas e não pode começar a obra porque você não tem a aprovação de um projeto, você não tem a licença ambiental, você não tem um relatório de impacto de circulação aprovado. Então, assim, quando tudo isso, você pega um projeto completamente aprovado, aí sim a sua obra, eu falo que a sua obra é sustentável. É difícil. Mas... É difícil, mas a gente está tentando facilitar, tá? Assim, vamos lá. Eu acredito assim, que a Prefeitura de Betim, em específico o setor do A Sorte, certo? Que tá de parabéns porque começa a enxergar não só o empreendedor, mas até o cidadão e ver a dificuldade que é e deixar claro isso, ó, você tem que fazer isso, porque a pessoa começa a entender o nível, aonde que ele está se metendo, vamos dizer por assim. Eu tive um caso recentemente, um amigo meu foi aprovar um estacionamento, locou um espaço e o processo foi tão demorado e o estacionamento dele era ali de frente à Praça do Encontro. Então, assim, é um ponto nobre da cidade, para quem não conhece. O processo dele foi tão longo, ele pagou tanto, igual você falando assim, ele estava injetando dinheiro, que no final, na hora que foi aprovar, ficou acho que mais de um ano aportando dinheiro. Para um empreendedor pequeno, dinheiro, né? Isso só no aluguel, fora o RIC, o WAVE, algumas outras situações, que chegou um momento que ele falou assim,
Eu já fali já. Ele faliu antes de começar. E se eu acredito muito que se ele tivesse noção de um processo desse, ia assim, ser mil maravilhas para ele, que ele ia entender o passo a passo, ele ia saber onde que vai. Até ele conseguir contatar o profissional, ele sofreu, entendeu? Então tem isso. A Elaine fala assim, hoje a gente está atuando na parte de infraestrutura, no setor de obras de terraplanagem. Acaba que envolve um pouco a sua área, né? O parcelamento de solo e tudo. E eu acho que não tem um momento melhor para falar de sustentabilidade que agora, nesse período de chuva, a chuva vindo com os problemas que podem ser causados com a má gestão de obra. Exatamente. Nossa Senhora. Aí é onde que a mãe chora, o filho chora e a mãe não vê, né? É aquilo que a gente reforça de novo. A engenharia traz soluções, porque é sempre problemas. Gente, não desanima não, tá? Tudo tem solução. Estamos aqui, nós, engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos, estamos aqui para solucionar, né? Então, esse período de chuvas, por exemplo, ele é complicadíssimo para quem trabalha com obras, né? Você está lá com a sua obra, lá todo vapor. Às vezes a empresa ficou anos para aprovar um projeto, para pegar uma certificação. Ela está lá com a obra a todo vapor e com menos de... Pegou os documentos, aí de repente entra o período chuvoso. Isso vai o quê, gente? Uns 4 meses? Basicamente, a gente trabalha 6 para render 7. Pois é. Entendeu? Então, assim, fica ali um período... Então, olha como que envolve tanta coisa, né? Porque o período chuvoso não é só a questão da estrutura das obras de engenharia, né? Além das obras de engenharia, tem que preocupar ali também com o meio ambiente, com o patrimônio, com a vizinhança. Importantíssimo. E é uma preocupação que já vem desde o começo. Você tem que pensar em tudo antes, porque quando o período chuvoso chegar, você já está preparado. Eu falo que é a época que nós dessa profissão sofre preocupado, né? Vai dormir preocupado. Quando dorme. Eu lembro quando eu fiz parte, né, da equipe de vistoria, né, da Secretaria de Meio Ambiente, e a gente, no período de chuva, né, começava a fiscalizar, né, obras residenciais, diversos tipos. Aí você já ficava, às vezes você ia numa obra e tinha casa perto, né, muros de arrimo. Gente, aquilo atrapalhava até meu sono. Você tá doido. Porque é isso, a sustentabilidade é você ter uma obra e se preocupar com o seu próximo ali. Quantas casas, né, não estão faceando grandes obras, por exemplo, né? E obra, gente, a gente tem que alinhar a sustentabilidade do meio ambiente, a engenharia, nós precisamos dessas grandes obras, né? Por exemplo, olha Betim. Como que Betim cresceu? Como que Betim está crescendo? Como temos empresas diversas, ramos diversos, né? Obras gigantescas, porque traz melhoria na qualidade de vida, sufoca, às vezes sufoca. Tem uma supressão de vegetação, mas isso a Secretaria de Meio Ambiente já tem as leis, né, que você pode suprimir conforme a legislação, mas você tem que compensar, né? Você pode, se você, por exemplo, afetar uma área de preservação, você é responsável por isso, você vai sofrer uma penalidade por isso. Por quê? Porque todos nós, por exemplo, precisamos da água, de um meio ambiente ecologicamente tratado, né? Porque às vezes você afeta um corpo d'água aqui, tem uma população que usa dessa água para suas necessidades lá na frente. Então, assim, é bem complexo, né? Envolve muitas questões ambientais e lá na frente afeta a população, né? Então, uma grande obra afeta o trânsito, sufoca um trânsito, né? Todo mundo estressado por conta do trânsito, né? Muitas vezes, né, tá fazendo uma obra ali de uma via, né? Aí todo mundo fica bravo porque você chega atrasado na festa, no trabalho. Nossa, quantas vezes eu fui xingada. Mas, gente, a obra tá ali para lá na frente melhorar. E como melhora, né? Deixa eu dar uma dica importante também para quem está começando, o seguinte, pensa só no hoje, não. Tem para frente também, tá?
pensa no amanhã um pouquinho, gasta um pouquinho de tempo para pensar no futuro, tá? Isso é importante. Isso é interessante o que você está falando, Elaine. Eu trabalhei na ampliação da calha aqui do Rio Betim. Tinha um ponto, de frente assim ao antigo Betim Shopping, tinha um ponto de ônibus lá. Tinha um cobrador, ele não podia me ver, não. Na hora que a gente estava fazendo obra, o trânsito todo garrado. Eu passava e me xingava todo. Nossa, eu passei um apertado ali, mas eu era estagiário. Ele não podia me ver, me xingando. Quando a obra acabou, ele saiu com o corpo assim da van, assim, tá errado, viu, gente? Façam isso não. E gritou assim, eu te xinguei muito, mas parabéns. Eu falei, você vê, bicho? Tá vendo? Olha, você vê isso? Você causa... a situação. E isso dá um gancho no que eu queria falar também, porque a gente tem muito o fator humano. De novo, tem o fator ser humano. Acaba que a engenharia sustentável ela tem vários ramos. E aí vai para civil, para mecânica. Sim. A civil ali, por exemplo, os parques eólicos, alguma coisa assim. A mecânica, os carros, exemplo, tá? Os carros, a bateria e tudo. E acaba que eu nem sei se isso é uma solução tão assim, porque aí a bateria também vai causar um outro problema lá na frente. Mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, que é a questão de terraplanagem, que é onde eu vou conseguir, não vou dominar o assunto todo, mas onde a gente vai conseguir desenvolver uma conversa aqui. Vamos lá, aí essa questão de terra que não prevê as etapas de sustentabilidade. Eu estou também defendendo o município em época de chuva, atuando junto com a Defesa Civil. Gente, é triste demais. Muita coisa, eu né? vivenciei por conta disso aqui, ó. Uma mulher morreu por conta de um telefone num deslizamento de terra lá. Ela, pra você ver como é que Deus atua também. Ela estava em casa, começou a chover, começou a discutir com um namorado. Do nada. O namorado falou, não vou ficar aqui, vou para minha casa. Saiu. Ela sentiu o peso, né, na consciência, falou assim, né, abriu a porta e foi atrás dele. Eles fizeram as pazes fora de casa, da porta assim, ó. Aí falou, vamos para casa, vamos lá dormir lá comigo, a gente já está aqui, vamos embora. Ela falou, peraí, eu vou buscar meu telefone. Ele falou, para que pegar o telefone? Vamos. Ele contando isso no outro dia. Ela temou, voltou para pegar o telefone. Que ela voltou para pegar o telefone, a janela passou, glitchou no meio. Jesus. Cortou ela no meio, entendeu? Por quê? Mau planejamento de uma área assim, específica, mas é porque teria que ter pensado o que estava acontecendo ali na construção, na etapa de construção, na chuva, isso aqui como é que vai comportar isso aqui? Questão de bacia, quantas casas são feitas em bacias? Isso que eu ia falar você agora. Você tá doido. Questão isso de invasões, perigo. Né? Como que é complicado. Claro que tem o lado social também, né? Tem essa questão do lado social que a gente tem que ver, o lado do ser humano, mas assim, como é que você dorme em paz? Eu já vi, mais uma vez também atuando pelo município. Aí tem o quê? Quantos anos? Uns 3 anos? 2022, aquela chuva, né? Violenta em Betim. Eu vi uma casa, a casa foi parar na casa de frente do vizinho, assim, ó, porque o talude desceu, foi levando e a casa estava aqui, ela mudou de lugar assim na rua, assim, ó, entendeu? No Duque de Caxias. No Duque de Caxias. Já tem alguns anos isso, mas eu fiquei impressionado com essa situação. Falei assim, meu Deus do céu. Onde a engenharia também vai melhorando, onde que tem que né? atuar? Mas assim, acontecer a tragédia para resolver não é o caminho. Eu acredito também que, por exemplo, os projetos antigamente eram feitos baseados nas normas, né? Igual você falou, né? Passam-se os anos, o período chuvoso vai aumentando. Muitas vezes, igual essas chuvas que são enfrentadas, existe um projeto que foi elaborado, foi aprovado conforme aquelas leis, aqueles parâmetros. Mas a cidade, por exemplo, ela vai ficando densa, né? Vai sendo ocupada. E muitas vezes, por exemplo, um projeto de drenagem que foi executado lá anos atrás, ele hoje já não tem que ser modificado, estudado de novo, exatamente, reaprovado, né? Sim. E, por exemplo, mexer numa obra, gente, uma demolição, por exemplo,
hoje pegar uma empresa, uma residência, um condomínio, um prédio e você refazer também não é fácil, Não. né? Como se diz, às vezes tem que contar até com a sorte, né? Então, assim, é complicado, mas ao mesmo tempo é bom a gente ver que nós temos soluções. Igual vocês já foram aí falando, né? Eu peguei alguns exemplos, né? Por exemplo, nós temos 4 princípios da sustentabilidade. Nós temos que trabalhar com a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social, a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade empresarial. Olha como que tem que alinhar isso tudo. Isso é um ponto muito importante e também de se pensar porque tem muita solução inovadora, mas acaba que financeiramente ela naquele momento não é viável, porque às vezes a tecnologia nova vem para cá, assim, tá um preço assim surreal. A ideia é assim um espetáculo de se aplicar, se fosse aplicar ali, mas e assim no final das contas, aí o empreendedor vai olhar, bater assim e falar assim, cara, mas isso aqui resolve? Isso aqui está me custando 100 vezes menos, vai resolver? Então, assim, a gente ainda tem esse gap assim, para começar a aplicar algumas soluções inovadoras, até pela questão financeira. Isso, e existe muito isso mesmo. É interessante, por exemplo, eu já vivo, né, também, o privado, o público. Então, eu já fiquei dos dois lados. Você já bateu no privado, né? Você apanha. Aí você está lá no público, você diz isso do privado. Aí você vai privado e você pensa, nossa, como é difícil. E diferente também. Diferente. Eu fico imaginando, já pensou se nós profissionais... Existe, né, o profissional que também, às vezes, ele é do público e tem a empresa dele, por exemplo. Sim. É difícil lidar isso. Porque são incompatibilidades, né? Conflituoso, né? Tem muito conflito, gente. Então, assim, para quem já vivenciou os dois lados, dá para ficar doido. É porque no público ali você estava atuando, batendo numa tecla só. Aí pro lado do privado você tem que entender o todo, o contexto inteiro. Então você está tomando porrada de todos os lados. E muitas vezes você aprova um processo pro privado e lá na frente o privado até traz outras soluções. Sim. E é interessante muito. Isso, essa troca, né, de conhecimento, né? E diálogo, né? E é interessante isso, o diálogo. Às vezes você, por exemplo, está aprovando um projeto e para você só existe essa solução para o projeto. Aí você devolve, né, faz uma devolutiva pedindo correção. E às vezes o profissional, o empreendedor, ele volta respondendo para você uma outra solução que às vezes você nem passou pela sua cabeça. E você depois começa a aplicar isso. É interessante. É o conhecimento entre as partes. Tem uma coisa também que a gente faz com muita frequência, que é perguntar a outras prefeituras como que eles agem nessa situação. Que lida, né? Porque às vezes a lei não dá conta de tudo. E às vezes você fala assim, mas e isso aqui que não está nem aqui nem aqui? O que faz? É verdade. Não existe. Contagem, me ajuda aqui. A gente pede muito ajuda a agência metropolitana também. Sim. Eles são ótimos, muito atenciosos. Que eles têm a noção da região, aprova, né? E ela faz anuência, e eles, né? querendo ou não, pegam todos os municípios. Exatamente, também, né? exatamente. Então, a Contagem faz assim, vocês podiam conversar com eles. Belo Horizonte já é bem diferente, né? Mas esses municípios que estão mais próximos de Betim, geralmente eles indicam, assim, são realidades mais próximas, né? Entendi. Às vezes está com uma dúvida. Sim. E você fazendo outros, o que você falou, você abrir o seu leque de contatos, né? Isso é muito interessante. Porque engenharia é isso. Sim. O meio ambiente é isso, né? É você sempre estar se conectando, buscando novas soluções. Às vezes você está só com aquele problema ali. Você falando assim, ligando mais um assunto financeiro e questão de solução. Eu falou assim, novas soluções. A gente vivenciou um contrato, a Amanda até participou desse contrato.
que chegou um momento que financeiramente não estava viável executar com um material. E o nosso diretor pegou e falou assim, olha, nós somos engenheiros, nós estamos aqui para pensar, única e exclusivamente para pensar, vamos pensar em soluções diferentes. Ótimo. E eu geralmente chego na sala falando só assim, nunca é fácil, é sempre tudo difícil, nunca é fácil. É porque pode o negócio ser fácil cai assim na casa nossa... dos outros ali, mas na minha casa é só pocada, só. É porque o problema cai na nossa mão e a gente às vezes não consegue ver a solução. Pois é, mas eu até isso brinco. que foi falado tem que pensar. Eu até brinco, Tá assim, certo. às vezes Pedir está enxergando. ajuda, né? Aí, assim, às vezes está enxergando um S no nosso peito aqui de super-herói, porque tá difícil. Mas é o seguinte, aí, numa dessa, a gente mudou até um conceito de como que aplicaria essa questão de material, que seria inverter a bica corrida no material de base. Aí a gente já está falando mais em termo técnico, tá, pessoal? Mais uma vez, estou puxando sardinha para o meu lado, tá? Por Depois você deixa o seu contato. Uma das soluções para reduzir custo e, assim, para sustentabilidade foi excelente, foi alterar o material de base, não utilizar a bica e usar escória de alto forno. Então a gente começou a tratar esse material e olha como que ficou, olha como gerou a engrenagem. E a escória seria um resíduo? Seria o resíduo. Olha para você ver como que girou a engrenagem. O dono da usina, ele já não tinha mais lugar para estocar o material. Quem estava levando, que seriam os transportadores, quem estava levando o minério para a usina, estava indo para a usina em outra cidade, mas ele estava sendo obrigado a voltar para Betim vazio. Ou seja, ele estava indo com frete e estava voltando vazio. Mais uma vez, puxando sardinha para o meu lado do transporte. Aí, qual que foi a solução? Entramos em contato, na verdade, o nosso gestor entrou em contato com essa usina específica e para o cara, limpou o pátio dele. Para quem estava transportando, já ganhou o frete, porque estava voltando ali, ganhou o frete. Para a gente ficou muito mais barato executar essa solução em campo. A gente teve que ter um tratamento que o outro não tinha, mas, no final das contas, ficou mais barato e resolveu o problema. E sustentável. Sustentável. Você está doido. Bastou alguém pensar um pouquinho, né? Bastou o tapa na mesa. Eu vou sair daqui hoje com esse... Bastou o tapa na mesa, entendeu? Esse pensamento. Tem Porque que pensar. Às vezes a gente tá ali com um problema e só pensa no problema, não foca. Aí o que acontece? A gente não pensa. Não pensa. E foi exatamente o que ele falou. Falou assim, olha, o problema é esse, o contrato ele não vai suportar. Nós estamos aqui só para pensar, vamos pensar numa solução. E deu muito certo. E detalhe, deu certo em um, a gente já replicou em outra. E está aplicando, né? Já indicou para outros parceiros. Aí você soluciona problemas daquelas empresas que, por exemplo, não sabia mais o que fazer com aquele material, que poderia até futuramente ser descartado de qualquer forma, por exemplo, e deu a solução. Ajudou todo mundo. A questão das soluções, né? Igual eu peguei alguns exemplos, né? Projetos que estão sendo desenvolvidos, né? Em boa parte do Brasil, no nosso município, nos municípios vizinhos, né? Por exemplo, a construção de edifícios verdes está em alta, né? Não sei se você já pegou algum caso desse. Não, eu não. Eu só trabalhei com aprovação de parcelamento mesmo. Só parcelamento, né? Desenvolvimento de fontes de energia renováveis, né? Então, por exemplo, a energia renovável, que é uma alternativa bem sustentável, né? E sustentável e limpa, né? Em relação aos combustíveis fósseis, né? Gestão de resíduos, que aqui foi bem falado, né? Essa questão de pegar o resíduo e reaproveitar, né? Ter outra solução para esses resíduos, preservar a biodiversidade, restaurar os ecossistemas, preservar a biodiversidade, né? Criar corredores ecológicos. Então, Betim, por exemplo, tem bastante criação, né? Teve bastante criação de corredores ecológicos, recuperar as áreas que já foram degradadas
criar materiais biodegradáveis, aí entra a indústria, né, a produção, desenvolver novas tecnologias de reciclagem e criar também sistemas de transporte mais eficientes e sustentáveis. Por exemplo, na Ampeia, né, nós tivemos a festa de premiação semana passada, né, e escolhemos 3 projetos de alunos, né, de estudantes, sim, que apresentaram para a gente, né? Então, assim, eu anotei aqui que, por exemplo, teve o projeto de coprocessamento de pneus em fábricas de cimento. Então, por exemplo, fábricas de cimento, né, que é considerado uma empresa altamente poluente, né? Então, assim, trazendo essa solução, porque esses pneus inservíveis que ficam aí jogados a céu aberto, então eles estão fazendo, já até existe, né, mas estão melhorando, né, essa tecnologia para fazer esse reaproveitamento. Tecnologia, por exemplo, de construção modular, interessante, né, está acabando isso, né, de construir com alvenaria, sim, fazer o concreto, né, comprar os materiais, agora não, é tudo assim, são containers, né, são blocos, estão até falando de, parece, os pré-moldados, né, tipo aqueles blocos, eles falam, né, do Lego, né, que chega e vai montando, e que interessante, por exemplo, você fez essa construção modular, por algum motivo tem que relocar, você já não precisa passar pelo processo de demolição. Porque o processo de demolição já entra, né? E tem que pegar uma aprovação para demolição, gera muito resíduo. Não, com essa tecnologia de construção modular, pega e você só reloca. Eu cheguei a ver esses dias um rapaz, aí depois, quando você começa a ver as soluções, fico pensando assim, por que eu não pensei nisso, né? Eu fico incomodado. Eu vi um cara que fez um prédio, na verdade fez 2 prédios, um do lado do outro, com uma torre, ou com uma passarela no meio de container. Eu fiquei olhando assim, eles foi só montando um container em cima do outro e no meio fez uma base assim, fez a passarela para comunicar. Falei, gente, e ficou um espetáculo, você tem que ver a arquitetura que ficou, sabe? Ficou um trem bonito demais, eu fiquei olhando assim, por que eu não pensei no trem desse? Uma hora dessa eu já estava... E é sustentável. Demais. Deu ruim, ele tira aquele negócio dali e vai embora. Isso até para uma empresa, né? Uma empresa que ainda não vai ficar naquele lugar. Na cidade. Que ela precisa estar sempre movimentando. Isso é interessante demais, né? Pensar fora da caixa, né? Um pouquinho. Por exemplo, teve um trabalho sobre reciclagem de baterias de lítio, né? São esses materiais eletroeletrônicos, que também é um outro grande problema. Sim, onde descarta, né? Onde descartar. Agora, interessante que o lítio é descartado e ele está sendo explorado agora, né? Ainda mais. Isso. Então, né, pensar essa cadeia do início ao fim, disso retornar, né? Isso. Acho que devia ter até um mecanismo, assim, de cobrança das empresas que produzem os produtos, delas serem responsáveis por dar fim àquele produto, né? Se ela produziu aquilo ali, onde que esse produto está indo, né? Isso é responsabilidade dela também, além nossa, né? Claro, igual o vidro. O vidro é um material muito fácil de se reciclar. Lógico que, assim, fácil não é que eu vou fazer amanhã, não. Mas que ele tem uma facilidade maior até que o plástico, né? Isso eu aprendi na faculdade, tem 15 anos, sabe? Então, como que hoje a gente em Betim não tem um lugar que recolhe vidro? Sabe? Porque tem as questões também financeiras, né? Muitas vezes, aquilo que você até falou no início, às vezes é tão caro fazer aquilo ali, né? Às vezes até para reciclar o material, que se torna, às vezes, insustentável também. Então, isso, assim, acho que toda a classe, né? Os poderes públicos, privados, Estado, município, a nível federal... alinhar isso, né? Conversar sobre isso, né? Tem coisas para se tornarem fáceis também, né? Até mesmo pode ver que às vezes começa um projeto de reciclagem e às vezes até uma casa, os moradores param com aquilo ali porque às vezes dá trabalho demais, por exemplo, né? Pois é.
Então, Foi assim, é descontinuado, muita né? coisa, né, que a gente tem que pensar, trabalhar, né, para poder chegar num, não sei, pensa assim, qual seria o futuro melhor, né? Por exemplo, existem processos até hoje, né, muitos processos com elevado consumo de água, elevado consumo de energia, consumo de combustível, né? Então, assim, obra, por exemplo, né, tem em período seco, alto consumo de água. Em período chuvoso, vem os problemas, né? Consumo de energia elétrica. Às vezes são equipamentos que têm que ficar ali 24 horas. Né? Então, assim, é uma engrenagem, é um círculo que tem que ficar sempre casando, né? Sempre se casando. Isso é interessante de você estar atuando em si, assim, vamos dizer, por obra. Inclusive, estou até com uma pulga atrás do olho, você vai ter que me responder. Porque o que acontece? Geralmente, a nossa execução de projetos, a gente está com um projeto lá, vai executar ele, geralmente é no meio do nada. Então, e geralmente também é longe de tudo, porque é questão de visão. Você está enxergando um empreendimento lá na frente que tem potencial. A gente já enxerga ele pronto, Já né? enxerga ele pronto. Só que o que acontece? Às vezes tem algum determinado material ali, nós removemos a camada vegetal ali para chegar na efetiva atuação. Então a gente está tirando a camada vegetal, dependendo do que for. Às vezes um solo mole, alguma coisa assim, que tem que remover e tirar daquele campo, até você ir para um lugar certo de descarte, que seria em algum lugar ali com ficha. Ficha seria assim, gente, só para explicar. Chega um material de descarte, de alguma obra, alguma coisa assim, vai para vamos dizer assim, um lixão, tá? E aí eles precisam o quê? Fazer a manutenção, tombar aquele material, compactar ele. Então seria mais ou menos nessa linha de pensamento, tá? Então, às vezes, só o transporte de tirar esse material ruim de um lugar, levar para o outro, te obriga a pensar em solução de reutilizar aquele material em campo. Entendeu? Interessante. Uma coisa, Anne e Elaine, eu não sei se vocês já escutaram eu falar, mas eu falo muito isso. Geralmente, eu prefiro ser idiota uma vez e perguntar, tirar minha dúvida, do que ser idiota a vida inteira, sabe? Pode perguntar, se a gente souber responder. Quando você falou assim, parcelamento, só me deu abriu essa dúvida de novo. Por quê? Como que funciona? Como é que é essa área sua? Você bate o olho ali, como é que você entende um processo? Explica essa área sua de atuação. O que é um parcelamento de solo? Aonde você entende, eu posso estar entendendo errado, tá? Onde você entende que até aqui é industrial? Até aqui é ZRM. Você fala assim, de planejamento, né? Eu estou na linha de raciocínio, certo? O zoneamento, a área de atuação, sim. Nesse sentido, entendi. Certo? Tipo a classificação. É a classificação, certo? O Gol Mapolus do município, nem sei se falei certo. Sim, é tá assim, certo. né? Como que chega nesse ponto? Você bateu e falou assim, aqui vai ser industrial, porque aí vai muito disso, tem muito resíduo, onde que é a área de atuação industrial. Eu sei que o residencial também tem, mas aí já tem a coleta seletiva, né? Então, se reduz um pouco. Como é que enxerga? Esse lado aqui industrial... Você quer saber também se um determinado empreendimento é viável ali, por exemplo? Porque... Não, mas aí tem, a minha dúvida é mais assim, como que ela enxerga que naquele lugar ali, o mapeamento ali, aquilo ali é industrial? Tá. Olha, aquilo ali quando eu cheguei já estava assim. Já estava pronto. Aí é fácil, né? Tem estudos, né? Quando teve o primeiro plano diretor, em 96, isso me contaram, né? E eu entendo que foi assim. Houve um estudo, já havia muita ocupação, já tinha Petrobras, já tinha Fiat, né? Já tinha ali o Teresópolis, o Bandeirinha já estava se formando, o centro já era mais consolidado, que é muito antigo também. A Serra Negra sempre foi mais rural, Vianópolis também bem rural, Petrovale também, assim, atrás onde é da Petrobras também, bem rural. Então, primeiro houve-se faz-se estudos, né? Estudos ambientais,
Eu não sei como que foi o estudo de 96, mas entre 96 e 2007, quando teve o Estatuto da Cidade em 2001, e aí todos os municípios, né, ficaram obrigados a fazerem, de fato, mas o Betim já tinha. E eu sei que em 2007 teve um acompanhamento do CETEC, que fez todo o estudo ambiental, né? É um tipo de estudo que define assim, Serra Negra é um lugar para você ter um manancial de abastecimento de água. Então, é um estudo muito aprofundado. Onde tem a Fiat, Petrobras, de fato, e onde é a BR, né? Onde se instalou a BR, e depois a 262, a MG, tudo isso aí corrobora para o entendimento do espaço, onde a BR geralmente é ZAI. Né? Agora, a Metal Cíder, por exemplo, ela tem uma ZAI própria, né? Apesar dela estar no entorno. Então, tipo assim, o município ele vai entendendo o que está acontecendo atualmente, né? Tipo assim, isso aqui ficou assim, como é que a gente vai tratar isso com o restante e de ocupações futuras. Então, de 2007 para cá, não alterou muita coisa nesse sentido. A região de Citrolândia, né? Junto da BR-381, tem uma parte que é ZAI, tem parte que é ZRM, porque já era consolidada desde a colônia Santa Isabel, que é muito antigo também. Então, o município ele tenta lidar com as questões já dadas, né, entre aspas, porque já está consolidado, e lidar com aquilo ali é sensível. Né? E aí o restante vai tendo estudo ambiental, estudo socioeconômico, né, estudo econômico também em relação às empresas, onde estão os vetores, onde que é melhor logística. Então, a 381 tem que ser ZAI, sabe? Nesse sentido, assim. Eu entendo assim, que o plano né? diretor também ele vai alterando, né? Eu não sei onde que começa a expansão urbana. A expansão urbana tem se expandido mais, né? Hoje, a região ali do aeródromo se tornou toda a expansão urbana. A gente também, entre 2007 e 2018, que foi a revisão, a gente também teve estudo do PDDI, que hoje chama PDUI, né? Que é o metropolitano, o plano metropolitano, né? Que a agência ajudou a desenvolver com a FMG na época. Então, a gente usa esses estudos que às vezes estão prontos, às vezes são antigos, às vezes tem que ser revalidados, para fazer esse planejamento mesmo. Isso afeta tanto, tá vendo, ô estudante? Você nem sabe o que é umas RM. Abre a boca para perguntar, tá? Abre a boca, pergunte. Ou estude, pelo menos, tá? Nos nossos vídeos também tem explicando os parâmetros urbanísticos para parcelamento do solo, sim. Isso é um espetáculo. A maior parte, né? Isso é um espetáculo. Mas olha você ver, uma zona de expansão urbana, quando você tinha uma finalidade ali rural, e agora, por exemplo, virou umas RM, isso é até um pouco complexo do morador entender, porque eu entendo assim, a partir do momento que mudou o plano diretor ali, aí às vezes até aquela pessoa começa a pagar um imposto que ela não sabia, né? Sim. E aí, nesse caso, a pessoa vai indo, aí até perde fazenda, e fica caríssimo manter uma fazenda. Que existem depois, por exemplo, desapropriações, né? Descaracterização. A pessoa ela pode aceitar não ter essa alteração? Se ela tem assim, não sou advogada, também nunca conversei com o INCRA, mas o nosso entendimento é que se o uso é rural, ainda que seja expansão urbana, e ela pagar o ITR, tiver atividade rural, porque o ITR também tem os critérios de avaliação, isso é uma atividade rural, né? Cria galinha, plantação, e aí eu entendo que ela consegue contestar, né? Não entendo. Abrir espaço para dúvida, assim, mas eu entendo que a atividade rural ela pode acontecer dentro da zona urbana e da expansão urbana também. O que não pode acontecer é a zona urbana acontecer dentro da zona rural, que é o adensamento demográfico. Né? A zona rural, o lote mínimo é 20 mil metros. Né? Isso está no ITR, na lei, né, de terras, está na nossa lei também, na lei 6766, que o parcelamento rural ele não permite um adensamento de várias casas, né?
ele é uma zona rural de atividade rural, grandes fazendas, né? E a cidade isso é um grande crescendo, conflito em Betim, né? a cidade crescendo vai ficando até insustentável ter esse tipo de loteamento, esse tipo de matrícula uso, de né? 20 mil metros. Pensa o preço para manter isso, né? Mas estando em zona rural, o ITR é muito mais baixo. Não, né? mas eu falo assim, como o município vai crescendo, a tendência nesse caso é ir diminuindo essa situação, né? Eu, pessoalmente, eu entendo isso que... é uma discussão. Né? eu acho que isso precisa ser revisto no ponto de vista tarifário e de planejamento urbano, que nem tudo tem que ser urbano, sabe? Betim tem uma característica maravilhosa que é de sítios. Sítio não é rural nem é urbano. Como é que você vai pagar um IPTU de um... Não, na minha cabeça, assim. Como que você cobra... Você criou uma pulga agora na minha cabeça mesmo, na minha orelha aqui. O que é? Agora como que você cobra o valor de uma taxa de um terreno que é naturalmente maior, né? Às vezes a ocupação é menor, você tem mais árvores, mais permeabilidade. Isso precisava ser incentivado no município. Porque se você tem lá um sítio lá com seus 10 mil metros quadrados e você está sendo pressionado por imposto, você vai vender aquilo ali vai virar um tanto de casa. O município perde com isso, porque, de certa forma, cada área verde, mesmo que particular, ela conta para a ambiência climática, né, para o conforto climático do resto do município. Então, se tudo virar asfalto e cimento, a nossa vida vai mudar muito. Né? Nossa qualidade de vida e aí fora já deixa de ser sustentável também. Fora a ambiência que é você ir na roça, né? Roça assim, 5 quilômetros daqui, né? Tipo assim, você vai, tem gente que gosta de ir na estrada de terra, de ter um terreno para fazer um churrasco. Até desligar do dia a dia, né? Chamar os amigos, fazer festa. Betim tem muito essa cultura e falta esse entendimento de que se você não incentivar financeiramente, né, do ponto de vista do IPTU, né, da própria fazenda mesmo, se não incentivar isso vai acabar. Né? As pessoas vão dividir cada vez mais para aquilo ali tornar sustentável financeiramente para elas, porque bancar um terreno enorme, né? Ainda que seja uma edificação pequena e o terreno grande, você vai pagar a mesma coisa que você paga no meio da cidade. Então, assim, a gente vê que nós temos muitos avanços, já tivemos muitos avanços, né? Temos muitos enfrentamentos ainda, né, nessa área aí da engenharia, do desenvolvimento, interligar tudo isso de uma forma, né, cuidando do planeta, cuidando do meio ambiente, cuidando do vizinho, cuidando do patrimônio, cuidando do financeiro, cuidando do poder público. Então, são muitos... É uma engrenagem que tem que andar junto, né? Só para contextualizar também, antes da gente reunir, então... respondemos algumas perguntas, né, e tal. Eu fiquei curioso com uma coisa, eu queria perguntar também cada um de vocês aqui. Tem uma sobre a maior dificuldade que encontrou, né? E normalmente eu faço essa pergunta para alguns empresários. No começo dele, o que ele achou mais difícil? O que você achou, Ana? O que você respondeu isso aí? Essa é boa. É boa, essa né? É boa. É ótimo. Assim, trabalho não chama trabalho à toa, né? Mas teve muita coisa que eu tive que aprender fazendo, muita coisa, principalmente de software, de mapa, de QGIS. Gente, ela é boa nos mapas, tá? Precisar de mapa, pode me chamar. Chame a Anne. Então, muita coisa vendo no YouTube. Dela, incrível, viu? Muito obrigada, fico muito feliz. Isso veio, assim, de necessidade mesmo, de meu chefe falar assim, preciso um mapa assim, você faz? Amanhã. Nossa, eu sou desse jeito, Nossa, eu faço, fiz demais. Fiz sou muito, eu vou correr atrás, não saber como é que faz. E o seu inconsciente está lá, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí você vai procurando, vai conversando com E os o mapa outros. é para daqui 5 minutos? Sim, e às vezes é sem mapas, né? Essa parte eu adoro. Gente, a parte técnica de aprender, de desenvolver, para mim, assim, é difícil, mas bora lá. Agora, a dificuldade mesmo que eu vi foi no atendimento ao público. Que é isso de você ter sensibilidade. Às vezes a pessoa vai lá, ela não quer que você resolva o seu problema, ela quer ser ouvida. Né? Então, você fica assim...
mas o que a senhora precisa? E até você entender onde que ela precisa chegar, tem que ter muita paciência, porque a gente é técnico, né? A gente trabalha com computador, resolvendo problemas, mas às vezes o problema que ela tem não é não é técnico. Escória, sabe? Não é técnico. Não. Ela quer conversar, enquanto isso você tá assim, meu Deus, eu tenho que fazer 100 mapas. Então, ter paciência. Eu aprendi muito, assim, muito mesmo. Ter paciência para ouvir, ter atenção ao que a pessoa está querendo dizer ali por trás, porque às vezes, né, você tem que interpretar aquilo ali, às vezes trazer uma água para ela, né, entender o que ela está passando. E ainda mais lá na secretaria, que tem de tudo, tem empreendedor, tem a flor da pele, né? Tem, né, o cidadão. Você atende pessoas físicas, pessoas jurídicas. Exatamente. Engenheiros, arquitetos. Culturas diferentes também, né? Sim. O jeito de responder, o jeito de lidar, totalmente diferente. Eu, no início da empresa que eu estou hoje, bem lá no comecinho, tem uma colega minha de trabalho, ela me chamou num canto e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, mas eu era muito cru em relação a hoje, né? Falou assim que para com isso, porque o pessoal falava errado, fala assim, sei lá, fala uma palavra aí. Os campeões. Não, errado. Patrola. Isso, exemplo, patrola. Aí eu chegava pra pessoa e falava, não é patrola não, é moto niveladora. Ou então a pessoa falava jamais, assim... eu também falaria a mesma coisa. Não, mas é porque ela foi muito técnica, mas sei lá, alguma coisa simples. Clopo. Assim, não é clopo não, é copo. Entendeu? Aí ela foi me falando assim, ela abriu meus olhos e falou assim, Alan, não é todo mundo que é entendido não. Corta isso que tá feio. Aí eu fui entender, entendeu? Assim, aí eu fui falando, não, calma, dá uma segurada. Até nós profissionais, né? Às vezes a gente fala até errado Eu aprendi em termos muito. técnicos. Eu aprendi muito que às vezes também o profissional quer falar pomposo e tem algumas situações que ele erra também, sabe? Mas aí eu aprendi também do seguinte, teve um engenheiro que eu respeito muito, ele falou assim, ó, eu acho errado esse posicionamento, mas é o pensamento dele. Ele falou, olha, eu só converso com o engenheiro, porque ele também é muito culto e ele não tem muito essa paciência de... Teve uma situação específica, aí ele falou, tá vendo por quê? O cara falou assim, o prédio ele tinha... A fundação dele deu um problema, ele chegou a cair, vamos dizer assim, mais simples. O cara virou para ele, tá assim, rede nacional, o prédio sentou. Aí ele falou, tá vendo por quê? Tá vendo por quê? Ele tá cansado, o prédio tá cansado. Entendeu? Às vezes ele não estava no melhor dia, né? Entendeu? Então, tem isso também O que você achou mais difícil, Amanda, para começar assim, não? Começar? Foi o ser mulher mesmo na área. Né? Na época que eu comecei, que eu entrei na engenharia, tinha esse preconceito. Né? Hoje tem, mas não tanto. Né? Hoje isso já está assim, nós estamos dominando, vamos dizer, o mercado. Tá vendo aqui? Aqui Aí, a mesa aqui. Nós iremos dominar o mundo. Mas foi isso, foi o ser mulher... Né, que quando eu entrei, eu era a única mulher na obra, a única. Nossa. E eu entrei e eu não tinha experiência de nada, gente, nada. Era só a teoria mesmo. O que eu sabia era o que era treino, que era nível. E o ser mulher... Mas tinha muita força de vontade. Foi, porque na época, assim, eu tive uma oportunidade, graças a Deus, tem muita gente que forma, né, estudante não tem. Eu tive a oportunidade de formar e já ingressar na área. Uhum. E eu peguei uma obra, vamos dizer assim, grande, porque eu peguei uma igreja, então eu peguei... Da terraplanagem até onde ela está hoje. E foi assim, entra na parte que o Alan fala da humildade. Eu não sabia, era recém-formada, só que eu tinha as pessoas ali que se colocaram à disposição para estar me ensinando. Uhum. Igual eu tinha encarregado, pedreiro, ajudante, pessoas que já estavam na área há muito mais tempo que eu e tinha como me ensinar. Uhum. E eu fui humilde o suficiente para querer agarrar essa oportunidade. Então, assim, eu falo que no início da minha carreira, as pessoas que me ajudaram foram encarregado, pedreiro, até fornecedor. Eu lembro exatamente uma situação que eu vivi nessa obra e eu fiquei perdida. Eu falei, meu Deus, como que eu vou resolver isso? E eu fiquei desesperada, porque eu não sabia, eu não tinha aquela solução.
E o fornecedor falou assim, Amanda, calma. E tem o peso da profissão, né? Falou, Tem. você é engenheiro, não sabe? Não, eu falei assim, eu sou engenheiro, como é que eu podia errar uma coisa dessa? Não pensei. E eles falaram assim, Amanda, calma, a gente vai sentar e a gente vai solucionar. Legal. E eles sentaram, refizeram aquilo ali, bolaram um plano e no final deu certo. Então, assim, hoje, aonde eu estou, as experiências que eu tenho, eu agradeço muito aquelas pessoas que se prontiveram, né, a estar ali me ajudando. Então, assim, hoje, o que eu vivi lá atrás serviu de experiência. E é igual a gente estava comentando, a gente vai aprendendo todos os dias. Hoje, eu já comecei na área de civil, né, depois eu fui para a infra, né, trabalhei com a Alan, trabalhei com a Elaine, e hoje eu voltei para civil de novo, que foi onde comecei a minha carreira. Então, assim, a gente vai vendo que o mundo vai crescendo, vai inovando, e a gente vai aprendendo, e é aquela, né, eu falo assim, a Ampeia mesmo foi uma que me ajudou muito no network, no a gente se envolver mais, conhecer profissional, trocar experiência. Então, assim, no começo foi o ser mulher, mas hoje, né, já é uma coisa que não... Hoje na minha obra, inclusive, né, nessa empresa que eu tô, quando eu entrei, eu cheguei na obra, tinham 2 mulheres na obra. Eu falei, gente... que legal. E a empresa que eu trabalho hoje, ela tem esse olhar para a mulher, entendeu? Eles gostam de dar oportunidade para a mulher. Então, se hoje na obra não sou só eu de mulher, sou eu e mais 2, entendeu? Nas outras obras também. Então, assim, eu acho muito bacana, assim, essa diversidade que a gente está tendo. Inclusão, né? Olha, problemas, né? Adversidades, todo mundo tem, né? Igual, formei em 99, gente, não existia celular, tá? É tudo na planta, né? Na mão. Eu sou mais velha aí que vocês, com certeza, né? Não tinha celular, não tinha. Eu digo que hoje as coisas são mais fáceis, né? Mas, assim, onde eu até perguntei para vocês, né, dos sonhos de vocês, né? Onde eu cheguei, onde eu estou hoje, eu vejo que eu avancei várias empresas, público, privado, e onde eu estou hoje, eu posso dizer que eu posso dizer que nos últimos anos eu tenho trabalhado com pessoas, com profissionais, eu vou te falar, viu, especiais. Essa questão de você se envolver com profissionais e aprender no dia a dia, para mim, ela é fascinante. Eu acredito muito. Assim, é surreal você ter uma gama de profissionais, né, onde você trabalha, né? Então, por exemplo, eu trabalhei com empresários, diversos ramos, empresas, indústrias, fábricas, loteamentos. Acho que todos os ramos de atividade, principalmente eu lido muito com a área ambiental, eu já peguei na minha vida. E eu sei que ainda vai aparecer coisa nova. Mas você amem o trabalho de vocês, você amar o seu trabalho, você acordar todo dia e ver, nossa, hoje eu tenho um processo para resolver. Nossa, hoje eu tenho uma visita. Nossa, hoje eu tenho uma vistoria técnica. Nossa, hoje eu tenho que conversar com fulano. Gente, eu tenho reunião com ciclano. Isso é tão desafiador e às vezes a Copa fala assim, nossa, eu tenho um problemão para resolver hoje. Como que eu vou fazer? Gente, no final você resolve. Pensando. Verdade. Muitas vezes me desesperei. E o tal do desesperar, gente, é ruim, não é bom. Então é conversar, procurar, chama uma pessoa, me ajuda nisso aqui, eu estou com esse problema, liga. Né? Às vezes no meu dia a dia, eu ligo para o setor tal, eu ligo para a prefeitura, eu ligo para a obra, eu ligo para a sorte, eu ligo para a Ex, ligo para ela. Liga para mim, ligo no meu ambiente, porque no meu caso, por exemplo, eu tenho que lidar com tudo. Né? Então, assim, os problemas que eu já passei na minha vida profissional, eu posso dizer que todos eu fui ajudada.
como assim, até hoje, eu me ajudam e quem me procura eu também busco ajudar. Legal. Porque isso é importantíssimo. É você criar laços, Gente, o criar laços, ele é fundamental. Você criar laços com sua chefia direta, com o seu colega de trabalho, com a prefeitura, né? Ali na obra, esse criar laços, ele é fundamental. Até a gente porque... aprende muito. Eu falo que todo dia eu aprendo coisas técnicas, emocionais, aprendo todo dia. Todo santo dia. Isso é muito bom. Pelo menos só até lá... agradecer as pessoas que me cercam, igual a gente está na Ampeia, né? A Ampeia é uma gama de outros profissionais. Muitas vezes você tem uma dúvida, às vezes você precisa de uma empresa que executa isso, um tal projeto, um tal processo, né? Esse conversar é muito interessante. Ele é desafiador e a gente só tem a aprender. E chega um momento na vida mesmo, que a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, propriamente com a família, né? Então, assim, por que ter uma relação ruim? Por isso que eu falo, amem o que vocês fazem. E porque o trabalho ele já é difícil, né? Uhum. Se você dificulta ainda o ambiente... Exatamente. Nossa, vira igual às vezes, né? Uma pessoa, igual você falou, o atendimento ao público. Né? Ela atende, por exemplo, privados, pessoas físicas de diversas classes, né? Que vem com problemas, né? Ninguém vai levar um bolo de chocolate. Eu vim te ver. Seria bom, né? A gente gosta. Mas eu aprendi muito. Ana, eu vim aqui te ver. Não, Ana, aqui, eu tô com uma situação. Eu preciso que você resolve. Agora. Só que ela vai contar uma história, né? Vai que eu tô uma assim, história. Nossa, que eu tô assada, eu tô passando por isso. Tipo assim, às vezes a pessoa acha que você vai ter que olhar o problema dela. Sim, mas assim, nossa, aprendi demais. Tem os servidores, nossos colegas que estão há mais tempo. Nossa, eles são, principalmente um em específico, é o Eustáquio Tito. Nossa, um abraço, Eustáquio Tito. Gente, eu aprendi demais com ele, assim, e tem muito mais que aprender, porque ele simplesmente ama atender, ele faz um ótimo atendimento sempre. A paciência. E ele tem muita paciência, muita mesmo. É impressionante, ele fica explicando as técnicas dele, brincadeira, né? Uhum. A gente acha os bicos, não, você tem que concordar com a pessoa, sim, não, eu entendo. Mas assim, muito verdadeiro, assim, e atencioso, né? E às vezes a pessoa estava precisando disso, de alguém que ouvisse, né? A questão dela, porque... É isso que eu falei, o trabalho ele já é difícil, a pessoa, eu estou comprando terreno, preciso do habite, ou o cartório está pedindo tal coisa, a gente não aprende isso, né? Isso não é ensinado para a gente. Se eu estivesse fora da prefeitura, eu ia ter a mesma dúvida que ela, ou mais, sim, sabe? Isso, se colocar no lugar da pessoa, né? E para finalizar, né, o papo está interessante, né? São assuntos, né? Acho que na área de engenharia a gente tem muito assunto para tratar, né? Anne, o que você pensa, qual seria o seu sonho para eu não vou falar um mundo sustentável, vamos falar do nosso cantinho, da nossa cidade, por exemplo, né? Dos nossos, até mesmo dos municípios vizinhos, o que você pensa aí, qual seria o seu sonho futuramente para a sua geração que está vindo aí? Seria interessante você ver, nossa, isso que é sustentável. Já pensou alguma vez? Eu penso... Pensei também, viu, Alan? Toda vez que eu... Que pergunta difícil, Nossa Senhora. Começa por mim, você viu, né? Não, pode ir, né, que eu vou pegar vai na frente. Eu tenho uma questão, para mim, coletiva, assim, que eu sempre busco ela nas vezes que eu tentei mestrado, fazer projeto de pesquisa, que é o direito à cidade no sentido de garantia plena, né, das pessoas de acessar os serviços no sentido, né, de mobilidade, serviço de saúde, educação, cultura, de qualidade, né? Então, eu fico pensando nisso, nossa, talvez eu não tenha que fazer um mestrado para pensar esse sonho, né? Mas eu acho que ele sempre vai por esse caminho, assim, de pensar algo da coletividade,
e que tem a ver, né, com a sustentabilidade, porque o coletivo, ele tem a ver com a natureza, né, também com o comunitário, né, os bens coletivos, né, que é a água, o ar, a árvore, né, isso tem muito a ver com esse direito das pessoas, de qualquer pessoa, independente de renda, né, de uma renda, vou no resort, vou com o meu carro, mas e aquele que não tem nada, como que ele acessa, né, essa natureza que estava aí, não está mais disponível, assim. Então, eu penso nesse sentido, assim. Interessante. E você, Alan? E eu vou te falar a verdade, eu nunca pensei nessa pergunta, não. Eu acredito que eu fui até um pouco egoísta, tá? Pensei em sonhos meus. Pode pensar também. Pensei em sonhos meus, o que eu quero alcançar como objetivo. Quem sabe seu sonho não é o de alguém que está assistindo da gente pode também. Ser também. Né? O que você pensa aí para ser lá na frente, se olhar para os seus filhos, para os filhos dos seus colegas de trabalho, para essa geração que está vindo de profissionais? O que você pensa aí que poderia você olhar lá na frente e falar assim, nossa, isso ficou show? Eu acho assim, eu saí, vamos assim por partes. Eu saí da faculdade mais uma vez e eu não sabia nem preencher um RT. No seu caso é RT, né? RT, e a sua, né? A nossa ART. Uhum. Eu não sabia nem isso. Então, assim, aí volta de novo. O ensino em si, não é que a instituição é ruim nem nada, mas assim, são ensinamentos específicos. Eu acredito que o ideal de tudo, o mundo perfeito aí para o futuro também, seria o seguinte: desde lá do início, fazer com que as pessoas tenham, assim, pelo menos aguçar a sagacidade delas, um senso de resiliência, porque geralmente a gente, pelo menos os engenheiros em si, eles estão em ambientes que não têm muito a favor deles. E a gente tem geralmente que se virar muito com o que tem ali, entendeu? Então, assim, com as ferramentas que tem. Então, assim, você tem que sempre fazer mágica. Que pelo menos tenham dentro da faculdade algumas atividades relacionadas a isso, da pessoa se desenvolver, de sair de algum problema. Tem isso aqui para resolver, vamos pensar um pouco, como é que você pensaria nessa, né? Fazer esse tipo de atividade desde lá de trás. E pelo amor de Deus, tem uma coisa assim que eu acredito muito, mais uma vez, quanto mais responsabilidade te é passado, entenda que você tem que ser organizado com seus processos. Então, se a pessoa se organizar, se planejar, ela é sagaz, ela é resiliente, já começa por isso, já tem uma base excelente. E tem uma coisa fundamental que foi falado aqui por entrelinhas, que são os intercâmbios de setores. Vá no setor de meio ambiente, entenda como é que funciona, vá no setor de direito, até onde eu posso ir, até onde que é lei. Vá no setor de, assim, mas a gente puxa mais a sardinha para exatas, mas vai na humanas também para entender como é que está acontecendo aquilo, porque isso vai te ajudar no dia a dia, entendeu? Você entender essa conectividade, eu acho que só assim a pessoa tendo resiliência, ela ser sagaz para resolver um problema, ela pegar aquilo ali para resolver, conseguir resolver, conectando com as pessoas ao redor, que às vezes eu tenho um pensamento, a pessoa tem um outro pensamento, e às vezes aquele pensamento ali vai ser mais sustentável, vai ser melhor, vai ser mais fácil de executar, mas aí tem que conversar, tem que ter esse intercâmbio de setor. É isso que eu entendeu? falei aqui, dessa questão de se conectar, que isso é o que eu gosto do meu dia a dia, do meu trabalho, né? Todo dia ali você senta com o seu colega de trabalho ali do seu setor, senta com do outro setor, você senta com sua diretoria, com sua chefia, tenta resolver ali, você dá a sua opinião, ela vem dar a dela, né? É muito interessante. E às vezes as nossas opiniões a gente ainda pensa assim, não, nós temos que vamos procurar o setor X, por exemplo, da prefeitura, de um órgão público, né? Então, essa conectividade é que busca também a sustentabilidade. Porque a gente conversou aqui, nós temos sustentabilidade, nós temos que pensar na empresarial,
nós temos que pensar na social, na econômica e na ambiental. E muitas vezes, um projeto que você deu início, que o empresário começou ele ali, envolve todo mundo. Sim. É impressionante, envolve tudo. Então, para você que está nos assistindo, espero que tenham gostado. E se vocês tiverem dúvidas, né, tá aí o nosso canal, vocês podem fazer perguntas. Se vocês tiverem sugestões aí dessa área, que querem trazer, conhecer mais os assuntos, manda um comentário aí para a gente poder, quem sabe, trazer aqui, né, à tona aqui nos próximos podcasts, né? Por exemplo, vocês querem saber mais sobre projetos? A gente pode trazer, né? A Anne também pode convidar outros colegas de trabalho, abrir esse espaço. A Ampea está aqui para abrir espaço para todo esse campo, né? O Alan, por exemplo, também pode, né, trazer colegas de trabalho, empresários, né? Então, a gente está aqui para isso, para fomentar, para conectar todos os profissionais, para ajudar vocês aí que estão nos assistindo, que às vezes vocês acham que estão passando por processos complicados, que não tem solução, e muitas vezes nós temos as soluções. Basta, hoje eu estou saindo aqui, basta a gente parar e pensar. Perguntar ao colega de trabalho, vai no seu chefe, vai no seu diretor, vai no colega de trabalho, vai na obra, vai no servente, vai no pedreiro, vai nas secretarias da prefeitura, faz uma ligação, né? A agência metropolitana, igual você citou, que você lida muito, né, com isso. Então, assim, isso tudo nós estamos aqui para trazer soluções, né? Então, vocês querem deixar aí o canal de vocês, Instagram, para o pessoal aí poder começar a seguir vocês, o trabalho de vocês. Se vocês tiverem, pode... Manda aí o... Reiterando para vocês acessarem no canal da Prefeitura de Betim, Cidade Pensada, Escola de Planejamento Urbano. Está muito legal o conteúdo. Espero que vocês gostem. Eu tenho um Instagram... profissional, assim, né, de um projeto que eu estava até comentando com a Elane, que é muito legal se vocês puderem, né, dar uma olhada, de valorização do patrimônio cultural, tem de Betim e tem de Mateus Leme, esperamos fazer de outras cidades também, chama Por Onde Anda, pode buscar no @porondeanda, e vocês vão encontrar nosso material lá, tem um site também e tem um podcast que não é tão profissional quanto esse, mas eu espero que vocês gostem também. Pessoal, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui essa noite com vocês. Tá? A gente que agradece. Agradecer o Ampea, a Elane, a Amanda, a Anne. Nem sei se pode ir longe, né? Agradecer vocês, essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né? Assim, bem pouco, né? do que a gente vivencia. Eu não vou falar questão de rede social, porque minha esposa até me xinga, fala que deveria... divulgar. Ela deveria divulgar, mas assim... Eu gosto mais, assim, de ficar mais na minha, porque é tanto problema no dia a dia. Mas eu começar a te perguntar muita não é nem questão de perguntar, não é me achar mesmo, entendeu? No momento eu quero pai. Vai chegar um momento, assim, eu tenho um sonho muito grande de ser reconhecido. A minha maior vontade é ser reconhecido na minha área. Então vai chegar esse momento que eu vou estar estruturado, vou estar com a empresa top. E aí sim eu vou divulgar. Enquanto eu puder dormir, vão dormir e sossegar. Tá vão resolver os outros problemas. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Gente, muito obrigada agradece por vocês, tá? Por Parabéns espaço. pelo trabalho de vocês, né? Eu sempre acompanho, né, o trabalho de vocês dois. E deixem aí nos comentários dúvidas, sugestões de outros podcasts, novos assuntos. Deixa aí nos comentários para a gente, tá? E segue também as redes sociais da Ampea, tá bom? Muito obrigada.